Hoje aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Valença do Piauí, na companhia do presidente Francisco Xavier dos Anjos Pedrosa, o Chico Preto, vai falar sobre políticas públicas, como é que essas políticas públicas estão sendo preservadas e valorizadas para o trabalhador rural aqui do sindicato. Chico, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, políticas públicas hoje é a base de um desenvolvimento econômico, independentemente das classes sociais. Agora, claro que cada classe procura se organizar e tem as políticas públicas voltadas para aquela atividade profissional que é organizada, se torna aquela classe. Para nós que somos trabalhadores rurais, as políticas públicas têm as suas diversificação, ou que sejam políticas variadas como queiram. Aí, então, o primeiro passo da política pública para o trabalhador rural é aquela base de uma propriedade onde a pessoa passa a morar e trabalhar naquela propriedade, sendo autônomo dos seus negócios. Como foi que deu esse início? Isso foi através de uma política fundiária. Não foi nem aqui no Brasil, foi lá na China, há tantos anos atrás, mas já existia. Olha, para você ter uma ideia, na China podia até não ter Coca-Cola, mas já tinha sindicato de trabalhadores rurais. Formou aquela parceria entre o sindicato rural e o poder público, né, das esferas governamentais e daquelas propriedades grandes que estavam sob o comando do latifundiário, foi fazendo essas divisões de propriedade e repartindo para os trabalhadores rurais para morar e trabalhar. E daí por diante começou a política pública de questão fundiária, a regularização fundiária com documentação e enfim. Em cima disso, entrou a questão da reforma agrária. Foi dentro dessa política que fizeram essa reforma agrária, que hoje são ações através de créditos agrícolas que vem desenvolvendo aí da agricultura e pecuária, o desenvolvimento com os créditos agrícolas. Aí, então, foi feito aquela separação, dividindo a política para a reforma agrária e outras linhagens de crédito para se trabalhar as propriedades já adquiridas, que, então, passou a ser essas questões do PRONAF, né? Que hoje coincide com esse PRONAF. É o crédito agrícola em que o movimento sindical foi se organizando e, mais ou menos, lá dos anos de 94, para ir assim, começou essa linhagem que foi através de um programa de valorização da pequena produção do trabalhador rural. Daí para cá o movimento foi se unindo e reivindicando e foi implementando, aí, quando de 94 a 95, aí então foi criada essa base desses financiamentos, mas só de 97 para cá é que foi reconhecido, devidamente conhecido através de leis que foram devidamente constituídas para que essa linhagem de financiamento viesse beneficiar o trabalhador rural. Aí é outra parte de política pública. Então temos desenvolvimento. Mas nós somos nordestinos também. Da base do nosso Nordeste, nós temos aquela questão climática. Às vezes se trabalha tanto, mas aí o tempo não é o suficiente e chega a perder a safra. Criou-se aquela frente produtiva de serviço emergencial, que um trabalhador rural ele teria que ter um cadastro atrelado a um proprietário ou um serviço público para fazer frente a essa questão dessa frente produtiva de serviço emergencial. Mas o movimento, mesmo um tanto quanto tímido, foi para cima, fazendo suas reivindicações, e foi criado também essa parte do Garantia Safra, tirado dessa frente produtiva, que hoje o produtor rural, para ser cadastrado do programa Garantia Safra, não é mais necessário, ele está atrelado ao serviço público ou a um proprietário. Simplesmente ele tem a base de lá do seu trabalho, nessa propriedade, aí o cadastro dele é informado sobre as agriculturas trabalhadas. Essa aí é a questão já do Garantia Safra. Aí entra a política de importância, suma importância, que é a Previdência, né? Previdência Social, que é aquela questão hoje que o trabalhador rural tem o requerimento do benefício previdenciário na sua idade, o homem de 60 anos, a mulher 55, aí tem também aquele salário maternidade, e tem auxílio-doença também, né, voltado a esses questionamentos. Essa é uma política de suma importância, que até os anos 60, essa política já existia, mas com uma finalidade que não beneficiaria o trabalhador rural. Então, de 60 para cá, foi que o movimento também se organizando, mesmo
com muita repressão, né, dentro da governabilidade. Aí não queria aceitar, mas dentro da própria organização, aí então, de 68 por diante, aí começou a ser visto e foi tirado aí uma pequena parte de uma assistência social para o produtor rural, chamado Pró-Rural. Mas aí era apenas um auxílio, como que se fosse apenas um auxílio, que não tinha assim uma definição, uma linhagem definida. E de 71 voltado para cá com esse Pró-Rural, o movimento sindical mais uma vez volta às suas reivindicações sobre essa política. Aí na Constituição de 88, aí sim foi criado essa política previdenciária de fato de direito para o trabalhador rural, isso já na Constituição de 88. Aí, como foi uma política que ficou veementemente conhecida e trabalhada mesmo para o meio rural, aí então já foi até hoje criado o Dia Nacional da Previdência Social, que no caso hoje é o dia 24 de janeiro, que já foi devidamente constitucionalizado e denominado Dia da Previdência Social, por que não dizer Dia do Aposentado? Esses aqui são os focos das políticas públicas em que foram de lá a sua origem e como elas estão sendo trabalhadas hoje, né? Essa aqui é a forma de se trabalhar as políticas públicas.